Olá, alunos, sejam bem-vindos. Vamos então fazer um resumo sobre o tema Primeiros povos na Península, isto é, saber sobre as primeiras comunidades humanas que habitaram e se desenvolveram na Península Ibérica. Quem eram e como eram os primeiros homens que habitaram aqui na Península? Os primeiros grupos humanos que aqui habitaram eram caçadores-recoletores, isto é, recolhiam plantas, frutas, ovos e moluscos e dedicavam-se à caça e à pesca. Para o desenvolvimento das suas atividades, fabricavam utensílios como bifaces, feitos de pedra e também arpões e pontas de lança, de osso, espinhas ou até de pedra ou madeira. As comunidades de caçadores-recoletores eram nómadas, isto é, deslocavam-se de um lado para o outro, pois quando o alimento faltava, tinham necessidade de o procurar em outros locais. Abrigavam-se em tendas, cabanas ou em grutas e vestiam-se com peles de animais. Aprenderam a dominar o fogo, que se tornou fundamental para a sua sobrevivência. O domínio do fogo permitia-lhes o aquecimento e a iluminação, o poderem cozinhar os alimentos e a protegerem-se dos animais ferozes. O fogo também permitia que os grupos se juntassem à volta das fogueiras para conviverem, estimulando inclusivamente o desenvolvimento da linguagem. Mais tarde, o fogo também foi utilizado para o fabrico de utensílios de caça e para o trabalho como tais. As primeiras formas de arte foram criadas pelos grupos humanos de caçadores-recoletores. O seu modo de vida e a importância que davam à caça influenciaram as suas criações. E a arte que fabricavam tinha um significado mágico e religioso. Com o passar do tempo, as comunidades de caçadores-recoletores evoluíram para uma comunidade agropastoril. Começaram a aprender a praticar a agricultura e a domesticar os animais, podendo dedicar-se à pastorícia. Para poderem trabalhar e colher os cereais, começaram a construir novos utensílios como a foice, o arado, a enxada ou a mó e a desenvolverem atividades como a cestaria, a cerâmica, a tecelagem e a moagem. Como já não precisavam de se deslocar atrás dos animais para os caçarem e tinham novas fontes de alimento, os caçadores-recoletores deixaram por isso de ser nómadas, passando a ser sedentários, isto é, a viverem num lugar fixo, surgindo assim os primeiros aldeamentos. Como a vida das comunidades agropastoris estava muito dependente dos elementos naturais, como a chuva e o sol, começaram a prestar culto à natureza para que esta lhes fosse favorável, prestando também culto aos mortos. Para o efeito, construíam grandes monumentos de pedra, conhecidos como arte megalítica. Também continuaram a expressar-se com as pinturas rupestres, geralmente representando figuras humanas e cenas da criação de gado. Entretanto, outros povos foram chegando à Península Ibérica, como foi o caso dos iberos, de proveniência incerta, e os celtas, oriundos da Europa Central. Aos poucos, algumas tribos destes povos foram-se misturando, dando origem aos celtiberos. Estes povos dedicavam-se, sobretudo, à agricultura e à pastorícia, mas também já trabalhavam os metais e tinham formas rudimentares de escrita. Por uma questão de maior proteção, os celtiberos viviam em povoados situados no cimo dos montes, a que chamamos castros ou citâneas. Mais tarde chegaram à Península Ibérica povos vindos pelo mar Mediterrâneo, nomeadamente os fenícios, os gregos e os cartagineses, e aqui fundaram colónias e feitorias para a prática do comércio. Eram assim povos essencialmente mercadores que trocavam os seus produtos, como objetos de adorno, louças e cerâmicas, marfim e até finos tecidos tingidos a púrpura, pelos produtos peninsulares, como trigo, azeite e vinho, e especialmente metais como o ouro, a prata ou o cobre. O contacto e a presença dos povos do Mediterrâneo na Península Ibérica contribuiu em muito para o desenvolvimento dos povos locais, sobretudo no sul e sudeste da península. Os fenícios introduziram o seu alfabeto, que está na base de muitos sistemas de escritas atuais,
e os gregos normalizaram o uso da moeda nas trocas comerciais, enquanto os cartagineses transmitiram as técnicas de conservação dos alimentos através do sal. Ficamos por aqui. Obrigado pela vossa atenção.